Olá amigos, no nosso encontro de hoje vamos comentar dois assuntos sobre o autista. Dois assuntos importantes, dois pontos que devem ser pensados por todos aqueles que são pais de autistas, parentes de autistas, professores de autistas. E não que esgote, nós temos diversos assuntos relacionados a isso, mas vamos começar por esses dois pontos. O primeiro ponto tem a ver inclusive com o falecimento daquele menino ocorrido nesse final de semana, afogado, que simplesmente porque ninguém reparou, viu? Ele saiu correndo, entrou na lagoa, não sabia nadar e morreu afogado. E o outro ponto é sobre o autista quando chega na adolescência, puberdade, e começa a aflorar a sua sexualidade. Então vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto tem a ver com a necessidade do autista, de quem cuida dele o tempo todo. A criança autista precisa de acompanhamento, precisa de atenção, precisa de orientação 24 horas por dia. Não adianta nós acharmos que podemos deixar como as outras crianças, porque não é assim. Ela é uma criança que vai precisar da nossa atenção, do nosso acompanhamento e para poder se desenvolver, mesmo que ela venha até nos superar depois, que é uma coisa que ocorre frequentemente. Porque diversos autistas, no momento em que quebram os seus bloqueios emocionais e focam numa determinada área da inteligência, desenvolvem de tal forma essa área da inteligência que podem superar qualquer um de nós, como ocorre frequentemente. Vários casos, não vou citar aqui, mas já citei alguns artigos anteriores, existem no mundo. Pois bem, então vamos focar mais nesse ponto. A necessidade do acompanhamento permanente, a necessidade da orientação permanente, a necessidade da observação das suas habilidades, porque ela não descobre sozinha qual é a habilidade que ela tem, a criança autista. Nós temos que descobrir, identificar, explorar e incentivar e estimular essa habilidade. A partir daí, ela nos superará. Mas nós que temos que descobrir. Pois bem, esse é um ponto. Eu falei dois pontos, mas são três. Esse é um ponto. O primeiro ponto é a necessidade permanente dessa observação, desse acompanhamento, desse estímulo, dessas descobertas. O segundo ponto é a agressividade. A agressividade da criança autista tem uma motivação. A motivação, na maior parte das vezes, é porque essa criança se sente violentada. Ela se sente sofrendo algo semelhante a uma violência simbólica. E isso é irreal? Isso é real. Isso é real. Existe realmente uma violência simbólica em cima da criança autista. Não só da criança autista. A violência simbólica existe em cima de todos nós. Mais ainda daqueles que têm algum tipo de, o que se chama, deficiência. Porque a própria discriminação é uma tremenda de uma violência simbólica. Agora vejamos, a criança está numa sala de aula incluída como nós queremos que seja. De repente um colega comenta alguma coisa, faz uma piadinha, esbarra nela. Por essa criança autista não ter uma percepção tão perfeita do que ocorre em volta dela, é possível que ela interprete essa atitude do colega como uma violência simbólica. Isso vai fazer com que ela dispare um processo de agressividade e muitas vezes sem qualquer tipo de controle. Ela não pode mais se controlar. Disparou a agressividade, vai ser lenta a sua recuperação. Então, em todos nós, quando nós disparamos a agressividade, o sistema nervoso simpático injeta substâncias que fazem com que nós fiquemos irritados, agressivos o tempo todo. O nosso sistema nervoso parasimpático age muito rapidamente, diferente do que ocorre nas crianças autistas. O sistema nervoso parasimpático demora muito mais a agir e fazer com que o organismo volte à normalidade. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, a turma tem que estar preparada, as crianças que estão em volta dela têm que estar preparadas para não tomar atitudes que possam ser interpretadas por essa criança autista como sendo uma atitude contra ela, uma atitude de discriminação,
uma atitude de provocação. Bom, logicamente, crianças de 10, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, nem sempre nós vamos conseguir resultados satisfatórios, mas vamos ter que insistir. Uma das coisas mais importantes para o professor, que isso já é da sala de aula, da escola, e para os pais, parentes em casa, é convencer os colegas dessa criança de que eles são responsáveis pela felicidade, pela satisfação e pelo comportamento normal desse colega, desse irmão, desse primo autista. Porque se essa pessoa perceber uma agressão, vai ter uma reação que não vai ser bom para ninguém. Segundo ponto dessa parte da agressividade. Vamos dar um exemplo de uma escola. A criança de repente se sentiu agredida, começou a reagir, tomou atitudes irritadas, perdeu o controle, teve que ser tirada de sala de aula para evitar que machucasse algum colega e demorou bastante a se recuperar. E aí, o que nós vamos fazer? Punição. Punição verbal, porque essa criança precisa de uma conversa, a depender do estágio evolutivo da sua percepção. Nós vamos então ter essa conversa com ela, porque ela precisa saber que fez algo errado e que está sendo punida por isso. Pois bem, só que essa punição tem que ser semelhante nós temos que comparar a punição feita para os outros colegas. Vou dar um exemplo. A criança de repente tomou uma atitude de agressão porque um colega esbarrou. Ela disse, o colega me esbarrou. Tá bom. Na hora que nós estamos chamando a atenção, ela dizer que não é por causa de uma provocação que você tem que reagir, você tem que reclamar disso para o professor ou ao coordenador e não reagir, porque senão você perde a razão. Na hora que nós estamos falando isso, nós precisamos falar, logicamente nós temos que repetir, nós temos que falar de novo, nós temos que falar de diversas formas, mas temos que comparar essa atitude incorreta dela para a atitude incorreta de colegas dela, normais. Para ela perceber que nós estamos chamando a atenção dela da mesma forma que ontem chamamos de uma outra menina, anteontem chamamos de uma outra pessoa, ou seja, da própria sala. Porque sempre há atitudes de agressividade, de reações incorretas numa sala de aula normal, ainda mais de crianças de 10, 11, 12 anos. Então o que nós temos que fazer é exatamente isso. Chamar atenção, reclamar, cara feia, etc. Mas comparando. Você fez isso. Não faça a mesma coisa que fulana que fez ontem e fulana que fez anteontem. A mesma coisa. Tanto já chamei a atenção da primeira, chamei a atenção da segunda e hoje estou chamando a atenção de você. Então, a partir de agora, as outras duas já prometeram, agora é você que fez hoje, prometa também, que a partir de agora seu comportamento não vai ser de reações incorretas. Com isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos comparando, fazendo com que ela consiga se comparar às colegas que não são autistas. E assim, ela já começa a quebrar bloqueios emocionais de discriminação, proveniente de atos discriminatórios. Isso vai fazer com que o processo de desenvolvimento cognitivo dela fique muito mais facilitado e mais rápido. E as descobertas de habilidades, de foco, de interesse, começam a despontar mais rapidamente. Então esse é o segundo ponto. Vamos ao terceiro? O terceiro é um pouco mais complicado. É quando começa a aflorar a sexualidade da criança autista, já na adolescência, na puberdade. Nós, que nos consideramos normais, frequentemente achamos que não tem direito à sexualidade pessoas que não têm a mente normal, que têm algum problema neurológico, psiquiátrico, etc. Gente, que é isso? A sexualidade é natural do ser humano. E o ser humano normal, ou seja, a criança normal, o adolescente normal, chegar à puberdade, e ele começa a perceber à sua volta o que é certo, o que é errado, qual é a hora certa, qual é errado, o que pode fazer em público e o que não pode. O adolescente que tem algum bloqueio na percepção social, obviamente, não vai perceber o que é certo e o que é errado, o que é hora de fazer, o que não é hora de fazer. Então, aquilo que os pais têm medo
que é de conversar sobre sexualidade com seus filhos, normais até, não podem ter com seu filho autista. Mais motivo ainda para a conversa ser logo assim que os primeiros sinais de sexualidade aflorada aparecerem. E essa conversa vai ser cansativa, porque vai ser repetitiva, tem que ser paciente, mas nós não podemos deixar de fazer isso. Mostrar que aquilo que essa criança está sentindo é normal, é natural, mas que a vontade que ela tem não pode ser extravasada em público, ou não pode ser de qualquer forma. Então isso que normalmente a gente não se preocupa tanto em falar para o filho que não é autista, o filho autista é uma conversa permanente, tem que ser muito claro. E temos que ter então muita paciência, muita perseverança para esse momento que é crucial. O que nós não podemos é achar que não precisa conversar sobre isso, ou achar que é errada a vontade sexual numa criança com anomalia neurológica. Não é não. Bom, os médicos psiquiatras costumam receitar remédios para conter essa sexualidade aflorada. O site é o www.psiquiatriainfantil.org, parece, .org, é o que faz um estudo sobre isso. E nos comentários os médicos dizem que infelizmente ainda não existe uma forma sem ser medicamentosa para conter esses impulsos sexuais no adolescente autista. Bom, eu acho que eles estão certos, não há dúvida, porque existe uma falta total de paciência, de perseverança, de insistência nessa orientação e nesse controle do adolescente autista. As pessoas não têm mais tempo nem de conversar com o vizinho do lado, então acham que não tem tempo também de fazer essa orientação correta dos seus filhos normais, e muito menos o triplo, o quádruplo do tempo que é necessário para fazer essa conversa, essa orientação dos seus filhos autistas. É uma pena que nós tenhamos que apelar para medicamentos que reduzam a libido, diminuam a vontade sexual, ao invés de nós orientarmos de uma maneira paciente, perseverante e repetitiva. Mas cada família sabe o tempo que tem, a disponibilidade que tem, e também deveria saber a responsabilidade que tem. Cada professor sabe essas mesmas coisas. E eu só peço para que nossos colegas orientem as famílias para que tenham paciência, tenham muita paciência com seus filhos autistas. Criem momentos de alegria, momentos de lazer, entrem no universo particular de seus filhos. Professores, entrem no universo particular de seus alunos autistas. Porque é exatamente a entrada nesse universo particular que vai fazer com que ele se sinta igual e que ele possa se desenvolver tão bem, ou até melhor, do que as outras crianças, seus colegas de turma, que não têm nenhuma anomalia neurológica. Ok, gente? Eu peço que qualquer dúvida, qualquer comentário, relato, inclusive, que vocês tenham sobre o assunto para nossas próximas gravações, nossos próximos artigos, enviem para o nosso e-mail ou até pelo Facebook, qualquer comentário, para que nós possamos, então, preparar os novos assuntos. Ok? Um grande abraço para todos, até o nosso próximo encontro.